Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta sexta-feira, dia 25 de abril, é do Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando as redes com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. A palavra de hoje nos mostra uma cena que acontece após alguns dias da ressurreição de Jesus. Os discípulos vão pescar e não conseguem pescar nada naquela noite. Já de manhã, Jesus na praia deu a orientação certa: lancem a rede à direita da barca e acharão. Quase não conseguiram puxar a rede de tanto peixe, 153 grandes peixes. Os discípulos citados no texto eram seguramente pescadores experientes. Tinham sido chamados a ser pescadores de pessoas no início da atividade missionária de Jesus. Trata-se então não apenas de uma simples pescaria de peixes, mas da atividade missionária da igreja. O trabalho de pescar gente que os discípulos deviam realizar após a sua convivência com Jesus. Trabalho que se mostraria infrutífero sem a presença e a direção de Jesus ressuscitado. Então, naquela experiência no lago, sem a orientação de Jesus, não conseguiram pescar nada. É claro que, além da referência à atividade missionária que se seguiria após a ressurreição de Jesus, a palavra de hoje também nos ajuda a pensar na nossa relação com o ressuscitado em todas as áreas da nossa vida. Sem a presença e sem a orientação de Jesus, a nossa pescaria também pode ser sem frutos, infrutífera.
mesmo que nós sejamos pescadores experientes. Você entendeu, né? A pescaria pode ser o seu trabalho, a sua ocupação profissional, as responsabilidades que você tem na vida. Só a presença e a orientação de Jesus ressuscitado garantem o sucesso do nosso trabalho, o êxito das nossas lutas. Longe de Deus, a nossa luta é sem frutos, é infrutífera. Inclusive tem um salmo na Bíblia que deixa isso bem claro. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Salmo 126. Os discípulos, com certeza, já tinham lançado a rede naquele mesmo lugar. Mas o fato de agir em obediência à vontade de Deus, agir em obediência à sua palavra, é que fez a diferença. Eles deram a direção do seu empenho pastoral ao próprio Jesus. E como seria darmos a Deus a direção do nosso trabalho, da nossa família ou da nossa atividade pastoral? O Evangelho já nos dá uma pista. Na palavra de hoje, depois de uma noite de trabalho em vão, ao amanhecer, lá está Jesus, de pé na praia, perguntando se pescaram alguma coisa. O amanhecer é uma referência à ressurreição. Também o fato de Jesus estar de pé reforça a ideia da ressurreição. E é nessa condição de ressuscitado que Jesus nos indica a direção que devemos tomar, o que nós precisamos realmente fazer. Nós o vemos e o ouvimos particularmente pela oração, pela meditação da palavra de Deus e pelos ensinamentos da sua igreja. Precisamos então dar ouvido às suas indicações, obedecer docilmente às suas orientações. Nisto, contamos com a ajuda do Espírito Santo. Ele nos ensina a ouvir e a seguir Jesus. Então, a barca de Pedro, podemos dizer que é a igreja. Os pescadores são os missionários. A pescaria é a atividade apostólica. E sem a presença do ressuscitado e a sua orientação, o fracasso é certo. Isso vale também para a nossa vida cristã. Tudo o que nós formos fazer na vida, sem a presença de Deus, sem a sua orientação, o fracasso é certo. O trabalho sem Deus é estéril, não dá frutos. Os discípulos passaram a noite toda pescando e não conseguiram nada. Bastou Jesus ali na praia indicar: lancem a rede à direita do barco e acharão? Que bela orientação para o nosso trabalho. Não deixar Jesus de fora. Em tudo que formos fazer, incluir Jesus. Trabalhar, empreender, lutar, casar, formar-se, mas contando sempre com a presença e em obediência à vontade de Deus. Aí não tem como dar errado.